Ironman anuncia de novo mudanças no pool de qualificação de atleta. Eu só volto aqui para falar de polêmica, né? Um dia eu volto aqui e gravo um vídeo mais tranquilinho para vocês, mas hoje não é esse dia. Depois dessa postagem aqui do Mark Allen falando sobre o desbalanço de alocação de vagas para os mundiais nas provas de Ironman, principalmente na prova que ele cita do Ironman Califórnia, o Scott DeHoo, que é o presidente e CEO do Ironman Group atualmente, resolveu se mexer e colocar algumas regras que, na minha visão, são bem mais justas. Mas se vocês discordam de alguma coisa aqui, por favor, reclamem lá no Ironman, né, no site do Ironman, mas não matem o mensageiro aqui, ok? Depois de alguns agradecimentos no início do e-mail, eles começam falando da filosofia do Ironman e das vagas dos mundiais, onde, segundo eles, a performance é o fator que importa e ainda está sendo levado em conta, né, na consideração das rolagens de vaga para os mundiais. E aí, quando eles fizeram, né, os testes de mesa com os dados históricos do Ironman, como a primeira explicação que eles falam, eles esperavam que a distribuição de vagas ia ser 80-20, 85-15 para os performance, e que na distribuição geral, final, as porcentagens de vaga para as mulheres iam ocupar 30-35% das vagas nos mundiais, como geralmente é a proporção de mulheres alocadas, né, inscritas em provas, né, em contexto geral do âmbito global. Só que a mesa de testes não é o ambiente de produção, e quando eles começaram a botar em prática esse performance pool e ver os resultados do mundo real, eles viram uma porcentagem muito menor de mulheres sendo, né, recebendo as vagas para o Mundial. E aí, nesse caso, mesmo eles vendo, né, que as pessoas com maior performance estavam sim obtendo as vagas para o Mundial, como já era o intuito desde o começo, mas a participação de mulheres abaixo do esperado, eles notaram algumas coisas, eu vou explicar alguns pontos para vocês rapidinho aqui, e quais foram as decisões e o que isso muda na prática também. Por exemplo, o efeito Kona é um dos fatores citados por eles. Por quê? Porque 60% das top performers, né, das mulheres mais rápidas do âmbito global, né, cadastradas no Ironman.com, competiram em Kona esse ano, e 20% apenas dos homens mais rápidos competiram em Nice. Isso quer dizer que as mulheres que competiram em Kona talvez ainda não largaram, né, as mais rápidas, não largaram em uma prova relevante para conquistar e começar a entrar na conquista de vagas para o próximo Mundial. Outro fator que eles identificaram também é a recusa de vagas por mulheres. Eles citam alguns motivos, mas são motivos estimados, né? Então eles não têm a certeza de por que essas mulheres recusaram as vagas, mas as vagas garantidas, né, que são do primeiro ao terceiro lugar de cada faixa etária, elas foram distribuídas para o pool. Isso gerou um efeito colateral que, proporcionalmente e estatisticamente no pool, tem muito mais homens do que mulheres. Se a gente está falando de 80-20 aqui, tem 80% de homens, 20% de mulheres. A hora que coloca isso mesmo num ranking justo de pontuação e distribuição, as vagas acabam sendo mais distribuídas para homens do que para mulheres. Como motivos de recusa das mulheres, eles citam planejamento, né, decisões em cima da hora, e outros fatores, por exemplo, de pensar no âmbito de dinâmica de vida, e pelo que eles identificaram lá, talvez os homens pensem um pouco menos nisso aí e tomem decisões mais precipitadas. Então, como alternativa de solução, eles colocaram alguns tópicos que eu acho que ficaram bem melhores, aí opinião minha agora, ficaram muito melhores na distribuição e na alocação dessas vagas. O primeiro deles é que as vagas, os performance pools, vão ser distribuídos por gênero. Então, homens e mulheres têm performance pools diferentes, distribuídos conforme a proporcionalidade das inscrições daquela prova-alvo. Outro ponto é que as vagas automáticas, que são aquelas vagas, né, que a ganhadora, no caso, sempre tem a primeira vaga garantida e rola pela faixa etária somente até o terceiro lugar. Depois essa vaga é distribuída no bolsão de vagas, né, no pool, e agora esse pool ele é separado por gênero. Então o pool de mulheres, essas 3 primeiras recusarem a vaga, ele vai para o pool feminino, e essa vaga até o fim da rolagem de vaga, ela se mantém dentro do gênero a qual ela foi inicialmente designada. Por último, como terceiro item da lista, as vagas retroativas, que vão ser distribuídas nas provas que já aconteceram qualificáveis para 2026, que foram poucas até agora. As pessoas, né, as mulheres que ficaram de fora dessas vagas, que poderiam ter sido, foram alocadas, né, para homens na proporcionalidade da prova, vão ser chamadas, eu acho que individualmente, né, e aí conforme forem feitas as recusas, eles vão passando para as próximas, até a distribuição de 44 vagas que estão pendentes para serem alocadas para mulheres, e se eu não me engano, 8 para homens também. Aí eles vão fazer essa distribuição chamando os participantes dessas provas na ordem necessária, para efetuar a distribuição, já retroagindo, né, nas provas qualificáveis para as regras novas que foram colocadas agora. E essas foram as alterações do grupo Ironman sobre o comunicado da rolagem de vagas para os mundiais. Opinião pessoal agora, que eu acho que esse sistema ficou mais justo ainda, vai permitir mais mulheres participando,
E eu acho que, paralelamente, junto com o Mark Allen e todo o pessoal, né, a gente incluso aqui, nós temos o Núcleo Femme na assessoria justamente para isso também, incentivar cada vez mais a participação de mulheres, não só no Mundial, mas praticando o triatlo, para que no futuro a participação de mulheres nas provas chegue próximo da distribuição populacional, que é meio a meio. Então, o melhor cenário de todos seria em todas as provas, e não só vamos ter que alocar para o Mundial, mulheres participando ativamente na comunidade do triatlo, do esporte, da corrida, o tempo todo na mesma proporção que é dividida a população. Isso quer dizer que, nesse quesito, a gente estaria dando chances iguais, né, de distribuição e participação para todo mundo, e fica um sistema mais equalitário ainda, tá bom? É isso que eu tinha para falar. Dúvidas e coisas mais, coloquem nos comentários e a gente se vê por aí. Falou?